Boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo, estamos de novo juntinho aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre triângulo amoroso aqui no Ronda. Vai ser polêmica de novo daquelas. Mas o programa de hoje, gente, começa com mais uma atenção na desocupação de um terreno em Vila Velha. A galera já vai comentando aí no Facebook, porque hoje o bagulho tá doido, né? Famílias dizem que não tem pra onde ir e a situação pegou lá em Terra Vermelha, no LED. Barreiras montadas e uma cortina de fumaça preta anunciavam como seria o segundo dia de desocupação. Homens da tropa de choque do Batalhão de Missões Especiais foram recebidos aos gritos por alguns moradores que ainda resistiam em deixar suas casas. Garantiu pra gente que não ia acontecer isso conosco. Nós veio aqui, ele veio inaugurar a rua aqui e conversou conosco no Caique. O terreno de 170 mil metros quadrados, invadido em dezembro do ano passado, abrigava cerca de 300 pessoas. Das quase 40 famílias, foram poucas as que permaneceram até hoje de manhã. Não tenho pra onde ir, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho casa. Eu pego meu CPF, lhe mostro, você puxa, eu não tenho casa, eu não tenho pra onde ir, eu só tenho uma filha grávida, entendeu? Muitos moradores alegaram não terem sido notificados previamente. Outros diziam que nem sequer sabiam que o terreno era uma área de invasão. Desempregada, não estou podendo, não tem dinheiro para pagar a moradia, entendeu? Por isso que a gente está reivindicando aqui. Aí eles fizeram um barraquinho para mim ali, para me tirar da rua. Aí eu vim, quando foi agora, ontem eu acordei com as máquinas já andando para cima do barraco, eu saí assustada. Oficiais de justiça acompanharam o trabalho de derrubada. A liminar que determina a desocupação imediata do terreno passou a valer ontem e fez com que o clima de revolta se instaurasse no bairro. A situação se agravou e foi necessária a intervenção da polícia. O clima de tensão neste segundo dia de desapropriação é por causa daquela barreira montada por um pequeno grupo de manifestantes. Crianças e adolescentes que a todo momento tentavam inibir a ação da polícia. Arremessavam pedras, pedaços de madeira na tentativa de intimidar os policiais. A tropa de choque permaneceu na posição para garantir a segurança dos moradores que ainda retiravam seus pertences daqui. Com a decisão da Justiça, todas as construções foram derrubadas e a área será completamente desocupada. Para quem perdeu tudo, o que resta agora é procurar um outro lugar. Eu não tenho para onde ir. Eu moro aqui, entendeu? Eu fico direto aqui. Tem 7 meses que eu estou aqui, entendeu? Eu vou para onde? Vai pra onde? Faz o quê? Olha o problema social que uma situação como essa não gera. Eu tenho 2 pontos para analisar dessa reportagem. A primeira, vamos ser coerentes, né? Se existe um terreno, uma propriedade privada, não existe, ninguém tem o direito de invadir. Isso é errado. Agora, também tem um discernimento das pessoas que vivem ali numa situação, condição social, né, muito na margem da pobreza, não sabem o que fazer, acabam achando que não é de ninguém, talvez não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada, e acabam invadindo. Essa situação começou em dezembro do ano passado, que a Luciana apurou. Aí eu me pergunto, nós já estamos em maio, esse processo de reintegração de posse também é demorado. Agora, se espera tanto tempo, 40 famílias estarem ali vivendo, 300 pessoas construíram lá seu barraco, né? A gente viu que são de madeira, são bem simples, mas alguns têm porta, janela. Fizeram como puderam e para comprar isso daí também ralaram, deram um duro danado. Aí de repente você chega, bota todo mundo para fora, chama a tropa de choque do BME e tchum, assim, como o vento levou, derruba tudo. E aí, quer nem saber para onde que vão essas famílias? Então, no mínimo, talvez a prefeitura cadastrar essas famílias, tentar colocar num programa, né, de habitação, de aluguel social, porque senão você vai despejar que nem tocar cachorro pra fora, e aí você vai colocar o quê? Vai deixar ali na rua? A Deus dará a própria sorte? Porque não é fácil não, gente. Assim, isso vai gerar um problema social, e daí? A gente não tem nada a ver com isso? Tem sim. São pessoas que têm filhos, que têm família e que não sabem pra onde ir. Estão num grau de desespero como esse que a gente mostrou essa senhora. Complicado. E a gente deu em primeira mão aqui ontem, no Ronda, o desfecho do caso de uma jovem torturada e morta em Vila Velha. Eu fiquei pasma com esse caso. A gente conversou por telefone com o delegado, doutor Adroaldo. E a situação foi a seguinte, gente. Marido, mulher e enteado foram presos suspeitos do crime.
A vítima, ela já teve um caso com um dos suspeitos, que é casado. Aí vamos detalhar essa historinha, daqui a pouquinho a gente conversa e comenta aqui. Solta no LED. Dia 10 de abril, são 3h08 da tarde. Um gol é flagrado pelas câmeras de uma empresa que fica perto do local onde Franciele Aprígio, de 20 anos, foi encontrada morta. Segundos depois, passa um Corolla preto. Veja de novo, os carros seguem devagar. Em questão de minutos, eles voltam, passam novamente na frente das câmeras, desta vez em alta velocidade. As investigações apontaram que os dois carros pertencem à mesma família. O caso chamou a atenção da polícia. Após ouvir relatos de parentes da vítima, os investigadores aqui da Divisão de Homicídios chegaram a 2 suspeitos num primeiro momento. Um casal, dono dos 2 veículos, sendo que o homem é presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Vila Velha e ex-chefe de Franciele. Paulo Roberto da Silva, de 53 anos, e Franciele tiveram um breve relacionamento, é o que afirma a polícia. A família nega envolvimento entre os dois, mas confirma que ela recebia muitos presentes dele. Ele alugou a casa para ela, mobiliou a casa para ela e falou que queria ajudar ela. Ele falava que era separado. Eu já cheguei a perguntar a ele. Falei, mas você não disse que era separado? Você é casado? Ele falava assim, não, eu estou separado tem 4 meses. Mas como que a pessoa separado fica andando com a mulher, com essa Luciana Silva dentro do carro, perseguindo a minha filha. Ao descobrir que Paulo era casado com Luciana Alves, de 43 anos, Franciele teria rompido a relação. Inconformado com a separação e movido por ciúmes, ele teria planejado o crime junto com a mulher e o enteado, Ariel Alves, de 22 anos. Os 3 fizeram de tudo para atrapalhar as investigações. Além deles trocarem de residência por 2 oportunidades, visto que eles perceberam que a gente tinha descoberto a residência deles, eles também tentaram anular as provas que continham dentro do veículo, lavando o veículo e depois tentando uma venda do veículo, adquirindo um veículo novo. As evidências não param por aí. A polícia teve acesso ao celular de Ariel e encontrou este vídeo. No dia seguinte ao crime, o Tribuna Notícias exibiu uma reportagem. A vítima, que foi enforcada e esfaqueada, estava envolta por cordas. Ariel aparece apontando locais e explica como tudo teria acontecido. 20 anos, é loira. Paulo, Luciane e Ariel foram presos na noite desta segunda-feira. O crime aconteceu no mês passado. Franciele foi morta a facadas. No corpo havia sinais de tortura, cordas amarradas ao pescoço e uma fita adesiva cobria a boca. Diante de tanta crueldade, o sentimento da família se resume a uma palavra: justiça. É o que eu mais quero, justiça. Na porta da delegacia, os ânimos se exaltaram. Parentes de Franciele e uma filha de Paulo chegaram a discutir. Eu tô intrigada numa situação aqui, gente. Pensa o que esse Paulo, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Vila Velha, o que ele não falou para a mulher dele, traída, para convencê-la a matar a amante. E ela ficar compactuando, ela ficar junta com o maridinho dela, para poder matar uma inocente, uma menina jovem, de 20 anos, que acreditou que esse cara aí era solteiro e que estava dando mundos e fundos. Porque a mulher, gente, ela acaba, né, porque se apaixona, cedendo aos encantos idiotas de um cara como esse, né? Que ele consegue convencer a esposa traída e o filho da esposa, que é o enteado dele, a fazerem aí um assassinato contra uma menina inocente, que teve casa mobiliada, que aceitou presentes, que trabalhava com ele, era funcionária, que se encantou, sabe? Não vamos julgar, porque quem nunca passou por uma situação dessa, de se apaixonar por alguém errado, de não querer... Nem tanto que ela terminou o relacionamento quando descobriu que ele era casado. E aí que tudo começou a se armar. Olha, eu tô pasma com a frieza desse Ariel. Ele é o enteado, jovem também. O que ele fez? Assistiu a reportagem aqui da Tribuna, que nós demos em primeira mão para vocês, e aí comentou, pegou o celular dele, ele já sabia que alguém ia noticiar que encontraram um corpo da jovem, da Franciele. Ele assistiu à televisão
e gravando com o celular, porque não dá para voltar. Então ele já estava filmando a reportagem. E aí ele foi apontando, foi aqui que eu joguei, ó, aqui. Olha o grau de absurdo. Tá lembrando realmente aquele namorado que matou a namorada e jogou lá na Darli Santos, com camisa de abadá, depois foi trabalhar na obra, foi tomar sorvete, foi, sei lá, fazer mais o quê? O que ele foi fazer? Louco. Olha, tô pasma. Vamos para um próximo caso aqui, porque tem mais polêmica. A gente vai falando desse assunto aqui, que é hora da polêmica aqui no Ronda. Imagina só a seguinte situação. Você tá namorando ou tá casado aí e começa a sentir uma atração por outra pessoa. Isso é comum, isso acontece. Qual é a atitude que você tomaria? Terminaria o relacionamento para ficar com essa nova pessoa, que muitas pessoas optam também pela traição. E esse triângulo amoroso aí, é sinônimo de perigo? Olha, como nós vimos no caso anterior, acabou em morte. Agora a gente vai debater esse assunto aqui no Ronda. Eu quero a opinião de vocês. Entra lá na nossa fanpage, facebook.com/rondageral. Você acha que um triângulo amoroso, ele pode dar certo? Só para lembrar para vocês uma coisa. Triângulo amoroso, gente, tem muitos casos em que é consentido aí até pela mulher traída. Mas a gente sabe que tem casos em que isso é descoberto depois, e aí que vem a fúria, vem a ira, entendeu, da pessoa traída, e que vira um inferno a vida da amante. Então tem mil coisas que a gente vai discutir aqui, que mostrar pra vocês se não vale a pena, se vale a pena, como que você sai dessa, como que você não cai de boba. Agora solta a reportagem aí, porque deu uma travada, agora a gente consegue. Roda aí. Um relacionamento de amor a dois, que ganha mais um personagem, o amante. Seja por insatisfação com o parceiro, apenas um desejo sexual. No triângulo amoroso, quem é traído leva pior. Mas nem sempre. Quando a pulada de cerca é descoberta, a reação é inesperada, muitas vezes fatal. No Facebook, declarações à mulher. Neste post, Carlos Eduardo Barcelos diz ser grato a Deus por tê-la ao lado, superando obstáculos. O despachante aduaneiro postava sempre fotos de momentos alegres ao lado da família. A mulher dele também demonstrava, através de postagens, o amor que tinha por ele. Em um dos posts, disse que, através de superações, o casal manteve vivo o casamento de 20 anos. Mas o relacionamento não era tão perfeito, como conta a repórter Mariana Rodrigues. Por trás de todas essas declarações de amor na internet, Carlos Eduardo mantinha um relacionamento extraconjugal há quase 15 anos. Relacionamento este marcado por brigas e mais brigas que sempre acabavam em reconciliação. O que ninguém imaginava era que essas constantes idas e vindas terminariam de forma trágica. Gisele Rossi dos Santos e Carlos Eduardo estavam separados há 2 semanas. Marcaram um novo encontro. Ela o buscou no trabalho e na terceira ponte, Carlos Eduardo assassinou a ex-amante com 5 facadas. Após o crime, se jogou do vão central. A família de Gisele disse que ela era ameaçada por Carlos, já que não queria retomar o relacionamento. Já a família do despachante afirmou que Gisele não estaria feliz com o fim do relacionamento e que estava indignada com a felicidade de Carlos com a esposa. Um caso trágico que terminou na morte de marido e amante. Em fevereiro deste ano, um crime chocou a cidade de Fundão, norte do estado. Robson Zucoloto foi assassinado a facadas dentro de casa. O rapaz tinha um relacionamento amoroso com o principal suspeito do crime, um homem de 31 anos. Esse homem é casado com uma mulher e tinha Robson como amante. O suspeito descobriu que Robson havia tido relação com vários outros homens e as ameaças começaram. No dia que o cadáver foi encontrado, ele foi para Vitória e terminou o relacionamento com a esposa dele. Então, existe várias ligações no celular da vítima dele e parentes da vítima falaram na delegacia que ele ameaçava diversas vezes e o número era o número do suspeito. Mas a fúria da traição não parou por aí, como conta a repórter Luciana Light.
Em depoimento, o suspeito confessou que passou todo o sábado ligando para Robson, dizendo que queria encontrá-lo. A última ligação teria sido por volta das 8 horas da noite, quando os dois combinaram de se encontrar na casa da vítima. Quando Robson chegou em casa, o suspeito já estava o esperando. Os dois mantiveram relações sexuais. Logo após, Robson foi assassinado. Na delegacia, ao receber voz de prisão, tentou negar o crime. Se você tinha um relacionamento com a vítima, você tinha. Isso você não nega, que você falou já pra mim. Não é isso? Você tinha uma relação amorosa com a vítima, você tinha. Não é isso? Certo. Só confirmar, é um relacionamento de aproximadamente 1 ano e meio, é isso? Mais ou menos isso. Em março do ano passado, um outro caso chamou a atenção. A prisão de um casal traído que se uniu para planejar a morte dos amantes. Paulo Santana dos Reis, pedreiro, 44 anos, descobriu a traição da esposa. Se juntou com a mulher do amante dela e começou um relacionamento com Alenice dos Santos, de 27 anos. 3 anos depois, o casal traído resolveu assassinar o casal de amantes. Ela pediu o telefone da minha ex-esposa emprestado, porque ela já estava bem desconfiada, né? E ligou para ele e ele atendeu como se a minha esposa tivesse... Se ele estivesse falando com a minha esposa, mas era ela que estava ouvindo. E ela se imitou pela minha esposa e descobriu tudo. E me chamou na mesma hora e me mostrou. Falou, olha, a sua mulher está com cachorrado com meu marido, eu estou te falando para você, porque o papel que eu tenho que fazer para você, isso aí, é te falar. A gente comia, almoçava, jantava, tomava café, todo no mesmo prato, era amigo de sangue, amigo de amigo. Entendeu? Era uma amizade até bonita para poder acontecer um fato desse. A doméstica Rosimeire de Freitas, de 25 anos, foi morta com 4 tiros. Mas ela não era o único alvo, como conta Débora Moraes. O crime aconteceu no bairro São Torquato, em Vila Velha. No dia, Paulo e Lenice foram de moto até o ponto de ônibus onde a vítima estava aguardando para ir ao trabalho. O ex-marido que atirou. Mas, de acordo com o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção às Mulheres, a intenção do casal era matar os dois, a mulher e o amante. Uma trama marcada por traições, brigas envolvendo os filhos e vingança. Você sentiu na hora, Paulo, de estar matando a sua ex-mulher, uma pessoa com quem você viveu e tem filho? O que eu senti? Eu não mudei nada, eu sou a mesma pessoa, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Se eu for livre, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Se eu for preso, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Então você não se arrepende? Se não me atingir nada, não. Outro caso de traição que começou na igreja e terminou em morte aconteceu em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. O morto é o amante, Sérgio Zanella, de 40 anos. Dentro do camburão, o comerciário João Batista da Cruz, de 44 anos. Assustada está a dona Ana, pivô do crime. O marido estava desconfiado que a mulher tinha um caso com Sérgio, que a procurava insistentemente. A filha do casal contou que os pais estavam casados há 23 anos. O pai tinha amante, mas não aceitou que a esposa fizesse o mesmo. E sua mãe chegou a ter um relacionamento com ele? Sim. Mas o fato é que seu pai, apesar de ter uma outra pessoa, não aceitava isso? Não. O amante era de Piúma e passava uns dias na casa de parentes do bairro. Conheceu Dona Ana na igreja e tem mais um detalhe do caso, acompanhado pela repórter Suzy Faria. O mais inusitado em toda essa situação aqui é que os 3 envolvidos no crime são surdos e mudos, tanto a mulher, o marido, como o amante. Mas e quando o relacionamento começa entre 2 colegas de trabalho e ambos casados? Em Vitória, essa história terminou em vingança da amante. O alvo foi o vigilante de 33 anos. Por pouco, não foi vítima de uma emboscada preparada pela ex-amante Rosimeire de Souza, de 44 anos. Ela colocou crack, maconha e cocaína no local onde o vigilante trabalha, na Mata da Praia. A polícia diz que quem escondeu a droga no local foi uma adolescente de 14 anos, contratada por Rosimeire. A menor relatou que já é a 2ª vez que ela vai até o local colocar a droga a mando dessa senhora e que da outra vez o plantão não era desse vigilante. Por esse motivo ela retornou na data de hoje e colocou a droga no local. Ela recebeu alguma coisa para colocar essa droga lá?
De acordo com o que foi apurado, ela da primeira vez recebeu R$40 e receberia novamente mais R$40 pelo serviço na data de hoje. O repórter Geilson Ferreira conta como essa história de traição começou. Foi bem aqui nesta praça que Rosemary conheceu o vigilante. Os dois eram colegas de trabalho. Ambos eram casados, mas ainda assim decidiram começar um relacionamento. A história de amor se estendeu por um mês, mas a paixão de Rosemary pelo vigilante se transformou em ódio quando ele decidiu pôr fim à relação. O vigilante chegou a trocar o número do telefone 30 vezes, mas o amante também o procurava em casa. Rosemary acabou presa por tráfico de drogas e corrupção de menores. Espero que ela fique lá um bom tempo, entendeu? Para me sentir mais aliviado. Uma pulada de cerca que vira crime. A reação inesperada. O que levam pessoas em um relacionamento a procurar algo fora? Uma paixão repentina? Algo sem muita importância? Mas e as consequências? Como lidar? É possível manter um triângulo amoroso sem que o parceiro descubra? A polêmica está no ar. E vocês estão achando pouco, gente? Olha, isso aqui é uma pequena parte do que tem de caso acontecendo aqui no nosso Espírito Santo. Compilamos aí vários para vocês lembrarem, porque os relacionamentos de hoje parece que eles estão frágeis, se dissolvendo, estão doentes. E é por isso que aqui no estúdio, né, eu chamei a psicóloga Cássia Rodrigues para conversar aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Agora, assusta a gente ver tantos casos assim que eu nem lembrava, mas que isso está acontecendo mesmo. Na verdade, Débora, o que eu percebo? A sociedade hoje em dia está altamente narcisista. O que é narcisista? Narcisista não é uma pessoa que tem vaidade. Narcisista é uma pessoa que tem sede de poder e controle. Porque no senso comum a gente usa a palavra narcisista como alguém que tem a necessidade da vaidade. E muitas pessoas, hoje em dia, elas querem ter a coisa. O ser humano se transformou numa coisa. Nós estamos coisificando o ser humano. E fazem tudo para estar naquele relacionamento, inclusive aceitam triângulos amorosos que dão em tragédias, que é o que a gente está vendo. Na verdade, o Brasil não aceita poligamia, bigamia. E nós vivemos antropologicamente ainda a questão do patriarcalismo, onde o homem era dono da fazenda e tinha as mucamas. Então está no subjetivo do sujeito, no inconsciente coletivo da população, que para o homem ele pode ter a mulher e várias outras. Isso está antropologicamente, não é que deveria estar. Mas tá, tanto que olha a quantidade de casos. Vamos para esse primeiro aí, que foi a polêmica de hoje, que tá todo mundo comentando. O caso da Franciele, essa jovem de 20 anos, que acabou sendo morta pelo amante dela. Ela não sabia que ele era casado, depois descobriu, rompeu. E aí, ele, que estava o errado da história, juntou com a esposa, que aceitou a condição, junto com o enteado, o filho dela, para matar a menina. Na verdade, eu vejo que ela tinha 20 anos. Olha, a adolescência para psicologia acaba com 25 anos, então ela era uma adolescente ainda. Ela foi morta porque ela teve a ilusão que ela poderia ter desse personagem uma figura, de repente, parental de pai. Quiçá, hoje em dia, a gente vê tanta jovem com carência afetiva, tantas jovens com carência de pai. Era 33 anos a diferença de idade. Nossa. Ela não estava olhando ele como um homem, ela estava olhando ele como uma figura de proteção. Ele montou a casa dela, deu presentes, coisas que às vezes eu ela não... creio que ela não sabia, porque na hora que ela soube, ela saiu do emprego. Mas e ele? Ele sabia o que estava fazendo, é casado. Ele, na verdade, né, tem um comportamento manipulador. Eu percebo que ele manipulou a jovem de 20 anos. Imagina um homem de 53 anos da minha idade tendo relação com um rapaz de 20 anos. É uma diferença de idade de muitos anos. A gente já viveu muitos anos. Então a gente sabe muito mais da vida do que uma pessoa de 20 anos. Não tem que se relacionar, não tem que relacionar a diferença de idade tão grande. E a terceira coisa é que ele era casado. Ele tinha uma esposa e um enteado que ele tomava conta. Tanto que fala até que ele é padrasto, um bom padrasto. Só que a esposa, quando descobriu, o que a gente tem que fazer quando a gente descobre que o marido está traindo a gente? A gente não tem que ir lá eliminar quem quebrou a lealdade do relacionamento e a fidelidade. Não foi a moça. Infelizmente, sabe? É triste eu falar isso, mas não foi. Mas o que você acha que levou, então, uma esposa a compactuar com isso, pegar o próprio filho dela para poder defender, para poder matar a amante? Ela acreditou nisso? Essa família tá estranha. É uma família doente, né, Débora?
A gente percebe que a família está inserida na sociedade doente. A nossa sociedade, hoje em dia, as pessoas estão matando por R$5, 5 mil, R$1.000. Então, é uma sociedade que elimina o problema. A gente vai lá e quebra o problema. Ó, o pessoal está comentando no Facebook, vamos dar uma lida nos comentários? A Marlene Oliveira disse o seguinte: boa tarde, Débora, eu sou contra a violência, mas como diz o ditado, cada ação tem uma reação. Nesse mundo violento, sem amor, sem respeito, o que podemos fazer é só pedir a Deus que conforte as famílias. A Fernanda Graciliana, adorei a polêmica. Já passei por isso, mas no meu caso foi ótimo, pois quando a esposa sabe, aceita e vira coleguinha, é melhor ainda. Super culto, a beijo, Zé. Quer dizer, ela falou uma situação em que talvez ela era amante, mas a esposa aceitava. É estranho, mas não é poligamia. Aqui no Brasil a gente vive monogamia. Só pode casar com uma, namorar com uma, ter relacionamento com... É a cultura. Mas aí não rolou briga nem tragédia. Mas isso quer dizer foi que tá certo? Foi um acordo. Mas, Débora, aí quer dizer que tá certo? Então eu posso ter um amante se minha esposa aceita? Eu penso que não existe isso. Eu penso que você casa com a pessoa, ou você separa dela ou você fica com ela. Porque Platão, lá, socrático, ele fala que todo ser humano tem uma falta. Aí por isso você tem um amor platônico. O amor platônico aquele que não é correspondido, a gente nunca alcança. Ó, vamos ler mais aqui o Felipe Faioli. Boa tarde, Débora. Eu me envolvi com uma que era separada e o ex-marido não queria deixar ela viver a própria vida. E ela queria curtir, zoar. Quando alguém se aproximava da mulher, ele queria bater, ameaçar as pessoas. Eu mesmo, sofri ameaças vindo dele, mas graças a Deus não aconteceu nada tão grave. Nesse caso aqui, era o ex-marido. Ele não aceitava, então, o fim do relacionamento. Ela queria uma vida de curtição, estava com outro cara. É mais ou menos o que aconteceu com esse caso aqui ontem, vocês repercutiram, né? Ele era o amante, ele não aceitava que a moça terminasse com ele. Então ele foi lá e falou, vamos... Não sei quem manipulou quem, né, Débora? A gente não pode afirmar quem foi. Só que eliminaram o problema. O problema era quem? A moça de 20 anos. Então, o caso aqui... A mulher traída vê sempre a amante como problema e não o próprio marido. Não. Complicado. E isso é uma coisa triste e é surreal. A mulher não consegue ver que quem está quebrando a lealdade e a fidelidade é o marido. O coerente seria terminar aquela relação e deixar ele seguir a vida dele, já que ele quis quebrar a fidelidade. E aqui, tem muita gente no mundo, sabe? O mundo está super habitado, aquela pessoa não é a única no mundo. A gente não pode ter posse pelas pessoas. Nem mãe, nem pai tem que ter posse pelo filho também. Ninguém é posse de ninguém. E as pessoas se sentem propriedade. A Camila Dias diz o seguinte: como uma jovem linda dessa cai na lábia de um homem bem mais velho que ela? Ela com certeza sabia que tinha algo errado, porque enche lá de presente, etc. E não desconfiar de nada, ela devia saber, mas como estava sendo beneficiada, deixou rolar e deu no que deu. E o que a Camila falou me fez lembrar também que a gente, assim, é novinha, se apaixona por um professor. Lógico. É uma coisa complexa. Eu não creio que ela... Olha o rosto dela. Ela era uma jovem. Meu filho tem 23 anos e é tão imaturo... Sabe? Você tem quantos anos, Débora? 28. E é tão novinha. Às vezes chega um cara com a bela... O narcisista é assim. Ele é o melhor, ele se vitimiza, ele fala que a ex-mulher batia nele. Isso é... Não estou falando desse caso. Quem é narcisista, quem tem esse comportamento antissocial, ele se vitimiza, ele é o sofredor. E ele vai falar que tinha uma mulher que perseguia, que ele quer separar, mas a gente já está separado em quarto separado. Essa história é recorrente. Eu escuto direto. Então não vamos julgar a moça, não. Não vamos julgar ninguém. Agora, doutora, a gente está num relacionamento, né? E aí exige fidelidade, aquela situação toda, mas como desconfiar se você está sendo traído, se aquilo pode se tornar uma relação doentia ou não? Como que, sem BO, gente, sem tragédia, sem essa possessão? Eu penso, e eu falo sempre para algumas pacientes e pacientes homens também, quando a pessoa é boa demais, é melhor desconfiar. Todo exagero é patologia. Quem é bom demais e quem é ruim demais. A pessoa tem que ser normal. Um dia dá uma caixa de bombom, outro dia não dá nada. Quem dá demais está querendo comprar. E a gente é uma mercadoria para ser comprada. Então desconfie do que é muito bom. Confie no que são normais. E com essa possessão eles estão matando as mulheres. Homens e tem também as mulheres que estão matando os homens. Hoje nós estamos vivendo, eu estava comentando em off com você, até os anos 50, o homem era patriarcal, matava a mulher quando traía ela. Hoje também. Mulherada, vamos repensar isso, homens também, sobre a atitude de vocês. Eu acho que esse papo aqui é um espaço para a gente refletir sobre isso. Doutora, muito obrigada, doutora Cássia, por ter vindo. Vamos chamá-las outras vezes. Essa polêmica é boa para a gente conversar aqui, porque está acontecendo muito melhor mesmo. Obrigada. Nada. Olha, vamos continuar o Ronda aqui. Vamos falar sobre um assunto trágico também. A morte de um vereador no bairro residencial Coqueiral, em Vila Velha. Desculpa, gente, que ele é vendedor. Eu falei errado. Tem um outro caso de política que é depois, que eu acabei confundindo.
Lá no bairro residencial Coqueiral, Vila Velha, um vendedor foi morto. Ao chegar no local, foi negociar uma moto e acabou sendo atingido durante um tiroteio lá, porque, aliás, o bairro tá tenso ali, o bairro vizinho. No LED. O crime aconteceu nesta rua, a Ivan Nunes Neves, que fica em Residencial Coqueiral, Vila Velha. Foi às 10 horas da noite. A vítima foi atingida na garupa de uma moto. Um tiro que entrou nas costas e saiu no peito. Ele ainda correu um pedaço e sem forças caiu aqui. Socorrido, o rapaz não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. O amigo dele, que estava pilotando a moto, não foi ferido. André Nunes Vicente, de 21 anos de idade, veio até esta rua com um amigo olhar uma moto que ele estava interessado em comprar. André escolheu uma noite tensa, onde aqui no bairro vizinho de Boa Vista, uma adolescente de 15 anos de idade foi assassinada. Ela ainda não foi identificada. Uma noite que teve intenso tiroteio e que a Polícia Militar fez apreensões de armas e drogas. André foi vítima de uma guerra que não era dele. Este morador conta que ouviu os disparos que inicialmente foram para o alto. Os disparos foram feitos por homens que estavam dentro de um carro preto. Ontem houve um assassinato de uma menor aqui no bairro, um adolescente, e houve muita apreensão também de drogas e armas no bairro. E eu estou achando que provavelmente isso foi uma retaliação, tendo em vista aos fatos da polícia estar agindo aqui no bairro. O morador, que também é policial militar, acredita que André foi morto de graça, em retaliação às ações da polícia na região. Segundo o pessoal que estava aqui, atiraram numa pessoa que não tinha nada a ver com o fato em si. No local encontramos este projetil, marcas da violência que assustou os moradores. Teve bastante tiro, né, que eu ouvi, na verdade, né, e que levaram o indivíduo para o hospital. Ultimamente tá terrível. Difícil andar na rua? Tá difícil. Para quem trabalha à noite, que tem que chegar de casa, de carro para abrir a garagem, você fica até com medo, né? Porque a insegurança tá demais. Olha, já que o bagulho tá doido lá em Boa Vista e tá aterrorizando a vizinhança inteira, a polícia tem que baixar lá agora e fazer o terror também. É ontem porque teve apreensão, né? A Tribuna Notícias mostrou, pegaram arma, pegaram um monte de coisa. Aí também mataram uma jovem de 15 anos e teve tiroteio também ontem de novo. Quer dizer, já que tá tendo frequência e repetição, agora aceitar a morte de um inocente que foi lá vender a moto, olhar a moto de um outro e acabar morto por conta de guerra do tráfico dos outros, isso é inaceitável. É pegar os cabeças que estão determinando essa situação, essa tensão lá de tiroteio em qualquer hora do dia. Mas vamos dar uma aliviada aqui, que agora eu tenho um recadinho pra você, pessoal. O Dia das Mães tá chegando, hein? E você, já pensou em como homenagear sua mãe esse ano? Não? Então escuta essa dica. O Shopping Mochuara é o seu novo ponto de encontro no coração de Cariacica e tem as melhores opções para você presentear a sua mãe. Eu tive lá ontem, o shopping tá bonito e bombou, hein? Preparou uma novidade agora imperdível, shopping, para você. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para concorrer a R$20 mil em prêmios. Não é demais? E com todo, gente, presente vem acompanhado de uma mensagem. Passe lá na cabine de vídeo e grave uma declaração bem bonita, bem carinhosa para sua mãe. As 10 melhores vão aparecer no comercial de TV. É isso mesmo. Só o shopping que mora no coração de Cariacica é que poderia dar, gente, essa mãozinha para o seu Dia das Mães não passar em branco, não é mesmo? Então, venha para o Shopping Mochuara e participe. Bem legal, curti, aproveitar e mandar um beijo pra Vanusa, da loja Daga lá, que eu super curti e fiquei até desfilando de boné, foi maneiro. Olha, no próximo bloco você vai conhecer 2 apartamentos usados por criminosos. Os imóveis estavam recheados de armas, munição pesada, além também de dinamite no bairro que eu falei agora há pouco. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Ronda Geral e você vai ver agora a ousadia dos criminosos. Eles mantinham 2 apartamentos num conjunto, onde vivem famílias com crianças, moradores, né, de bem. E lá, esses bandidos escondiam armas, munição e até dinamite. Olha o perigo. No LED. A apreensão feita pelo Grupo de Apoio Operacional da PM em Boa Vista 2, Vila Velha, mostram quantos traficantes da região estão preparados para qualquer tipo de situação. Armas de grosso calibre, fabricação estrangeira e até dinamite fazem parte do arsenal montado por eles para cometer crimes, agir contra os bandidos
e contra a polícia. Além da espingarda calibre 12, pistola automática e revólver calibre 38, a polícia encontrou muita munição, radiocomunicadores, tocas ninja e crack. O preventivo do GAO na região, que resultou nesta apreensão, começou ainda na noite desta segunda-feira, depois de um tiroteio envolvendo gangues de Boa Vista 1 e Boa Vista 2, disputa por pontos de tráfico de drogas. Depois da morte desta mulher, identificada apenas por moradores da região que a apelidaram de Retrato Velho, as buscas pelo assassino e pelos suspeitos do tiroteio de segunda foram intensificadas na tarde de ontem. Durante essa nossa incursão nos prédios, houve correria de criminosos, né? E a gente conseguiu ali segurar algumas pessoas, elementos, mas não encontramos nada com eles, né? Não tinham arma, não tinham nada. As denúncias apontavam 2 residências utilizadas pelos bandidos para guardar armas e drogas. Estas imagens, feitas pelos próprios policiais, mostram o estado de um dos apartamentos em que a maior parte do material foi apreendido. A grande preocupação da polícia é com a mudança de estratégia dos bandidos, que deixaram os esconderijos e estão cada vez mais próximos da população de bem. Isso aqui está abandonado. Isso aqui é uma imundícia, aqui não é uma casa, não é uma residência, só abrigo, esconderijo de criminosos. É um prédio residencial, com muitas famílias morando dentro, né, muitas crianças, né, esse talvez seja a nossa grande surpresa e preocupação. Tinha muita família no prédio, muita criança. Se a gente deixar esses criminosos perto da gente, nós que estamos correndo risco. Quer dizer, vocês viram, um quartel-general de criminosos num lugar de chavado, né? Um lugar que tem morador de bem, crianças que saem para a escola e o bandido sobe e desce achando que é área livre, parque de diversão, para ele fazer o que ele quer. Inclusive de guardar dinamite dentro de um local desse. Eu só pergunto uma coisa, quem que aluga um apartamento desse para bandido e que não quer saber o que está sendo feito lá dentro, quem é a pessoa, a idoneidade e tudo certinho? É porque está pagando que pode alugar para qualquer um? Eles estão no meio de nós, a gente não pode aceitar uma situação dessa, tem que estar na cadeia. Recadinho pra você, gente, ó, a Manhago, ela é a única empresa com certificação de qualidade, todo mundo já sabe. O que eu trouxe aqui pra você hoje vai além disso. A Manhago, ela possui mais de 200 itens em esquadria de alumínio, gente. Ela fabrica portas e janelas na linha econômica e também na linha de alto padrão. Somente a Manhago trabalha com alumínio com pintura branca e ainda com 5 anos de garantia. É isso mesmo, gente, são 5 anos de garantia, né, nos produtos. E além da pintura branca, trabalha também com as cores preto, bronze e fosca. E tem mais, você ainda pode escolher, gente, se você quer esquadrias com vidros verdes, fumê ou bronze. Não é muita variedade, então você pode escolher direto, à vontade. Você não acha que acabou não, gente? Não acabou. Outra novidade das esquadrias em alumínio Manhago é que ela possui alisários para todas as linhas de produtos, dando aquele charme no acabamento, do jeito que a sua casa merece. Viu só? Somente uma empresa certificada que pode dar qualidade e garantia que você precisa. Então a minha dica é, hein? Não se contente com pouco. Com a Manhago você tem um leque de opções para deixar a sua casa do jeitinho que você sonhou e com economia. Você encontra portas e janelas Manhagos nas melhores lojas de material de construção do Espírito Santo. São mais de 400 lojas em todo o estado. Esquadrias em alumínio, você compra uma vez só, hein, gente? Ninguém fica trocando toda hora. Então, se não for Manhago, desconfie. E se você lojista também tem facilidade de comprar direto no site, aproveite. Acesse manhago.com.br. Garantir qualidade só a Manhago tem. E a gente vai para o último intervalinho. Na volta, o seu comentário no Facebook sobre a polêmica do Triângulo Amoroso, porque tá bombando e eu quero ler mais, hein? Me espera. O Ronda tá de volta e com um recadinho para você, antes do Face. Você quer tranquilidade para aproveitar o melhor da vida? Você precisa conhecer o novo plano do São Bernardo Saúde, que é o Exclusive, gente. Um plano mais completo, que tem serviços como o Alô Doutor, que você pode ligar para o médico de plantão 24 horas, e o gestor de relacionamento, que um profissional está lá para agilizar as marcações de consultas e atendimentos para você. A vida, ela sempre oferece mais do que a gente espera, então a gente tem que saber aproveitar. Liga lá para o São Bernardo e pede um Exclusive para você, para sua família, para sua empresa. 3334-9717, 3334-9717. Ou entra no site e agende uma visita. São Bernardo Exclusive é tão completo
que nos surpreende. E eu tô surpresa também agora com o Facebook, que a galera tá focando no triângulo. Deu um 360 aqui. Letícia Dali Prani diz o seguinte: eu já fui amante por um tempo. Quando vi que estava perigoso, pedi para ele decidir. Faz 6 meses que ele é só meu e estamos muito felizes. Mas sempre é perigoso, eu não aconselho ninguém. Hoje a ex dele não me ameaça, mas coração dos outros é terra que ninguém pisa. Um beijo pra você, tá lindo, e fala que meu mozão, Mozai Wilton, que eu amo muito ele. Então, ó, te amo, irmão. Agora dá conta dele e chega. Gostei, obrigada pela participação. Ariane Ramos, boa tarde, Débora, amo o seu programa. Manda um beijo pro meus filhos João e Juan. Beijinho pra eles também. Luciene Jesus, nós adoramos seu programa, então manda um beijo pra minha filha e minha neta, que ela tá te assistindo no seu programa. Beijo então pra Luciene, netinha, ó. Ai, gente, nosso tempo estourou, eu tô lascada aqui, que eu quero mandar beijo, ainda tem uns segundinhos? Thaís da Silva Moura, de 11 anos, de Canaã, Viana. Daiane Soares e Márcio Ribeiro, de Cariacica, Santo André. Daniele Vicente, de São Cristóvão, Vitória. Jéssica Pó Royal e a amiga Rayane Kelly, de Porto de Cariacica. Galera toda lá, ontem no Shopping Mochuara, tiramos foto. Posta no Face que a gente curte aí. Tchau, gente, até amanhã, obrigada.